Você sabia que o estúdio Realize também é uma produtora? Aqui você consegue solicitar cortes de vídeos para as redes sociais, gestão do seu canal do YouTube, edição de vídeos, locação avulsa do espaço para gravação de cursos digitais e vídeos para suas redes sociais, além, é claro, de gravação de podcast. Venha realizar o seu orçamento conosco. Até breve! Fala pessoal, nosso podcast já vai começar. Eu quero deixar vocês com uma mensagem e agradecimento aqui dos nossos queridos patrocinadores. Bom, o primeiro deles é o Estúdio Realize Podcast. Você quer gravar o seu próprio podcast, você quer difundir a sua imagem, divulgar a sua empresa, seu produto, a sua marca ou o seu serviço, você pode contar com o Estúdio Realize, inclusive para gravar o seu curso digital. Nós estamos localizados aqui no Cadima Shopping, estamos prontos para receber você e te ajudar na realização do seu sonho. Então entre em contato com a gente através do WhatsApp ou do Instagram Estúdio Realize NF. Bom, nosso próximo patrocinador é o BI, curso de línguas e idiomas, né? Localizado aqui em Nova Friburgo, no centro da cidade, ali na subidinha das Brownies. Você quer se desafiar, aprender um novo idioma, seja inglês, seja espanhol, né? Independente de qual for o idioma que você queira aprender, entre em contato com o BI. Marca uma aula experimental, tenho certeza que vocês vão ser muito bem atendidos. Para você que quer conhecer um pouco mais do espaço, saber dos benefícios que falar um novo idioma pode te proporcionar, dá uma olhadinha aqui no DutraCast, no meu canal, e escreve assim, BI. Porque eu gravei uma entrevista com a proprietária lá, a dona Rosângela, e foi uma entrevista super legal, tenho certeza que vocês vão gostar e conhecer melhor o trabalho do BI. Um agradecimento também a Icontes, contabilidade e assessoria financeira. Muitas vezes as pessoas me procuram querendo fazer uma consultoria empresarial, da qual eu faço, né? Tenho um MBA em consultoria empresarial, mas muitas vezes a sua dúvida envolve um contador e não necessariamente um consultor financeiro. E sempre que isso acontece, é com a Icontes que eu conto, é com eles que eu entro em contato para a gente poder fazer uma assessoria completa para os nossos clientes, porque muitas vezes você precisa saber se está na hora de mudar de patamar, se não está, se está na hora de você ir para um simples ou para um lucro real. Muitas vezes a gente tem essa dúvida, eu inclusive tenho essa dúvida, eu não sei fazer nem a minha declaração de imposto de renda, não tenho paciência para fazer, né? Faço investimento com ações dentro e fora do Brasil, né? E conto com a Icontes Contabilidade para fazer todo esse trabalho de gestão também das nossas empresas para a gente. Então você que está aí de qualquer lugar do Brasil, entre em contato com a Icontes através do WhatsApp que está passando aqui na tela para vocês ou pelo Instagram, @icontes.contabilidade. A Runner Calçados, nosso novo patrocinador também, nosso mais recente patrocinador, é você que você precisa comprar um novo calçado, de repente para ir para academia, para você trabalhar, você que passa muito tempo em pé também, inclusive é algo que eu passo, muitas vezes aquela dor que você sente na coluna, no joelho, no pé, pode ser pelo tipo de calçado que você está usando que não condiz com o trabalho que você tem. Então você saber usar o calçado adequado vai fazer muita diferença na sua qualidade de vida e inclusive pode te auxiliar nas suas dores também. Então eu recomendo a Runner Calçados. Eles têm marcas específicas, né, recomendadas por ortopedista, como a Skechers, por exemplo, mas também tem grandes marcas como Olímpicos, ASICS, Nike e muito mais. Tá? E não só para os homens também, claro, linha feminina, tem botas, sandálias, roupas sociais, né, para os homens, tem bolsas, mochilas, carteiras, cinto, meia e muito mais. Então vai ali no centro da cidade, em frente ao centro de turismo e conheça toda a linha da Runner Calçados e claro, sigam eles no Instagram, @Runner com 2 N's, tá pessoal? Calçados e tenham acesso a toda a coleção da loja. Bom, um agradecimento muito especial também a Pizzer, a mais nova patrocinadora aqui do Estúdio Realize, aliás, do DutraCast também, estando presente aqui com a gente em todos os episódios. Agora vocês vão ver essa marca aqui com a gente, que estão apoiando esse projeto de levar a educação financeira para as pessoas. E você que quer se desafiar, que quer estudar um novo instrumento, inclusive, eles são nossos parceiros aqui. Eu indico para os nossos clientes aqui do Estúdio Realize que façam aula de canto para que possam melhorar a questão da respiração, a questão da postura, tonalidade da voz e até a oratória. Então vale muito a pena para você que trabalha com comunicação também fazer aulas de canto pelos vários benefícios que tem. Mas não só isso. Quer aprender um novo instrumento, quer se desafiar independente da idade que você tenha. Existem vários estudos científicos mostrando que a gente aprender coisas novas trabalha muito bem a nossa saúde mental. Então, de repente, é um hobby que você sempre teve aquela curiosidade de tocar um instrumento, faça como eu, faça como dezenas de outros alunos também. Estude na Pizzer. Tem aqui, gente, o Instagram, tá? Para vocês, tem aqui o WhatsApp na tela também. Entre em contato com eles, faça um orçamento, marca sua aula experimental, que eu tenho certeza que depois da aula experimental vocês vão querer ficar com eles ali, tá?
Então entre no Instagram para ter acesso, tem guitarra, tem violão, baixo, teclado, aula de canto e muito mais, tá? Então entre em contato e quem sabe a gente se esbarra por lá. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao DutraCast, seu podcast de carreira, de finanças, de empreendedorismo. Aqui a gente trata sobre vários assuntos que vão trazer crescimento pessoal e profissional para você de alguma forma, direto ou indiretamente relacionado às suas finanças, porque eu acredito que a gente fala muitas vezes, invista, né? Eu sempre incentivo as pessoas a investirem. Mas se eu ajudo você de alguma forma, trazendo pessoas que vão te capacitar, trazer informação para que você possa ter um crescimento na sua carreira, consequentemente você vai ter mais recursos para poder investir. E é isso que eu quero, tá? E hoje, para esse bate-papo super legal, eu estou conversando pela primeira vez aqui no Estúdio Realize. Estamos entrevistando uma pessoa lá do Canadá, que é a Eneida, brasileira, está no Canadá há 17, 18 anos, né, Eneida? Tá correto? 18 anos. 18 anos já no Canadá. E eu vou bater um super bate-papo com ela, que ela trabalha com seguro e alguns itens também voltados, né, para essa área de finanças. E eu estou muito ansioso pela nossa entrevista. A gente já bateu um papo. Gostei muito de conversar com você. Espero que você esteja tranquila. Está muito ansiosa? Não, tranquilo, vamos lá. Então, Eneida, vou deixar você se apresentar hoje primeiro. Normalmente eu começo me apresentando, mas eu quero que você se apresente primeiro, fala um pouquinho de você e do seu trabalho, para o pessoal poder te conhecer aqui em Nova Friburgo. Oh, uau! Então, eu sou Eneida Ferreira, eu sou de São Paulo, capital, e eu moro aqui em Vancouver, na província da Colômbia Britânica, British Columbia, já há 18 anos. Então, no Brasil, eu sou formada, eu era profissional da área de marketing, e aí eu tinha o sonho de morar fora, eu sempre quis morar fora do país. Eu vim para o Canadá, não foi por nenhum motivo especial, a não ser o fato de que eu sempre quis morar fora do país mesmo. Amo o Brasil, tenho muitos amigos, famílias no Brasil, tenho orgulho de ser brasileira, mas o meu lugar eu entendi que era morando fora. E aí, nessa minha jornada de 18 anos, foi descobrir, depois de chegar aqui, como fazer para ficar e me integrar com a sociedade e me encontrar. Então, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas nesses anos eu trabalhei na área trabalhei com vendas, né? Com loja. Então, basicamente, eu encontrei um trabalho que fosse me ajudar a ficar aqui no Canadá. Então, eu trabalhei numa loja há quase 10 anos. Eu comecei como vendedora e quando eu saí de lá, eu era gerente geral. E eu hoje sou cidadã canadense. Que legal, parabéns por isso. Muito legal. É muito legal quando a gente vê essas histórias de pessoas que saíram, né, em busca de uma vida melhor. A gente sabe que a vida de imigrante não é fácil, né? No Brasil é um país, né, que tem muitos imigrantes também, sempre recebemos muitos imigrantes, mas a gente está falando do Canadá, que é um país de primeiro mundo, que já ganhou várias vezes, várias cidades do Canadá, né, já ganharam algumas vezes como a cidade de melhor qualidade de vida do mundo, o país com a melhor qualidade de vida do mundo, né, tá sempre ali no top 5 pelo menos, e isso é muito legal, é muito gratificante conversar com você hoje que está aí e tendo uma carreira de sucesso, uma vida super legal. Eneida, vou me apresentar rapidinho. Para quem não me conhece ainda, né, eu sou Hugo Dutra, consultor financeiro profissional, ajudo você a ter uma vida financeira mais organizada. Quero comunicar para vocês que agora, no dia 16 de agosto, a gente vai começar uma nova turma de mentoria financeira. A mentoria financeira é um processo de reeducação financeira, onde eu praticamente te pego pela mão e te ajudo nesse processo de reeducação. Muita gente me procura falando, Hugo, qual é o melhor investimento que tem aí, já que você é o cara do investimento? Bom, gente, às vezes a pessoa não sabe nem o que é uma taxa Selic, não sabe nem o que é um CDB, o que é um CDI, então a gente não pode pular etapas, né? E no processo de reeducação financeira, a gente vai aprender sobre dívidas, sobre cartão de crédito, a gente vai aprender sobre investimentos, sobre mentalidade financeira, comportamento financeiro e muito mais. Então, você que tem interesse, pode se inscrever no curso. Mesmo que o curso ainda tenha começado, você consegue entrar na segunda aula, tá? Pegando a reposição da primeira aula, você consegue já ingressar até a segunda aula, tá bom? Sou autor do livro Construindo uma Sólida Previdência, está disponível na Amazon, na Americanas, na Esquilo, na Estante Virtual, enfim, nas maiores livrarias do Brasil, tanto na mídia física quanto digital, e fora do país você consegue encontrar, fora do país especificamente, aqui eu sei que na Espanha, em Portugal, Estados Unidos, acho que no Canadá ainda não, mas consegue comprar pela Amazon na versão do e-book ali em português, para vocês estarem adquirindo um pouco mais de conhecimento aí nessa parte financeira, tá bom? Eu vou dar um play aqui nos nossos patrocinadores.
que apoiam esse projeto aqui, estão aqui na TV com a gente. Eneida, eu estou muito afim de conversar com você sobre muitas coisas na área financeira, mas antes, se você me permitir, eu queria falar com você um pouquinho sobre o mercado de trabalho no Canadá. Por que acontece? Aqui no Brasil a gente tem muitos benefícios, né? A gente tem FGTS, a gente tem férias, a gente tem 13º, né? Se a gente fica doente por algum motivo, vou mais além, vamos supor, estou indo para o trabalho, furou o pneu, batia com o carro, eu sei que eu vou receber, né? Eu não vou perder o dia, não vou perder a semana. Mas aí no Canadá as coisas são um pouco diferentes, né? Você pode falar para a gente um pouquinho como é o mercado de trabalho no Canadá? E se você estranhou muito essa transição também? Olha, é bem diferente. Ah, sim, a gente estranha no começo, mas depois a gente vai se adaptando, tá? Aqui é muito comum, a maioria, eu posso dizer que a maioria das pessoas, o pagamento ele é feito por hora trabalhada. Então, você chegou atrasado, você está ganhando mesmo. O chefe não está te pagando pelo horário que você não está presente, né? Então, é por hora. Tem como algumas empresas que oferecem como um benefício para as pessoas, o que a gente chama de sick day, que é o dia que a pessoa pode ligar e, olha, hoje eu não estou me sentindo bem, né? Algumas empresas podem ser que pagam esse dia, algumas empresas pode ser que só oferece o dia, mas se você não trabalhou, você não ganhou. Para cargos de gerente e para cima, aí algumas empresas negociam o pagamento, o valor anual, né? Então a pessoa vai falar, a empresa, na hora que você assina o contrato, ela vai falar o valor que ela vai te pagar anual. O interessante de você saber aquele valor anual é que, vou te dar assim, um exemplo, chutando, você vai receber 100 mil por ano. Tá? Não vai achando que você vai levar 100 mil para casa, porque esse é o valor bruto, né? Aí tem os impostos que são deduzidos antes de você levar o seu dinheiro para casa. Mas aí são determinados cargos, geralmente a nível de gerência para cima, salário, mas a maioria do pessoal mão de obra é geralmente pago por hora. Bacana. Eu já tinha visto, né, sobre isso. Não é tão diferente dos Estados Unidos, pelo que eu ouço falar, né? Eu tenho um sobrinho que mora nos Estados Unidos e ele fala comigo, né? Hoje eu tô passando mal, tenho que ficar, sei lá, 3 dias em casa. Não, tudo bem, olha, precisar de alguma coisa, eu tô à sua disposição aí, mas você vai ficar sem receber esses 3 dias, né? Então isso é muito curioso. E mesmo assim, mesmo sem ter 13º, mesmo sem ter... Algumas empresas negociam férias pagas, outras não. É isso? Aí também é assim? A questão das férias, férias? na verdade, não sendo, você recebe pelo que você trabalha. Então, uma férias pagas, aquele dinheiro ele está sendo descontado do seu salário todo mês, e quando você sai de férias, você recebe. Entendi. Mas você não está sendo pago por um mês que você não trabalhou. Você não trabalhou, você não recebe. Entendi. Então, na verdade, férias pagas, mas aí quando você olha no seu paycheck, né, no seu olerite, você vê que tem lá os 4% de férias, tá? Tem o valor deduzido. Então, não, no Brasil, assim, as pessoas falam do Brasil, né? Mas tem muita coisa boa no Brasil que a gente não sabe, né? Sim. Então, por exemplo, férias aqui, o comum são 2 semanas. Férias, assim, você trabalha 1 ano para ter 2 semanas de férias. De novo, algumas empresas que elas querem atrair profissionais e não mais experientes, mais qualificados, então elas podem oferecer 3, 4 semanas de férias com tempo flexível. Então aí entra como na negociação na hora de entrar na empresa, né? Mas a maioria das empresas 2 semaninhas ali de férias é o que você tem depois de trabalhar 1 ano inteiro. Então, imagina, o Brasil tem 30 dias, tem 13º, e ainda a pessoa ainda consegue faltar quando está doente. Né? Leva um atestado lá, né? Aqui, não. Aqui, a saúde, o bem-estar, ele tem uma prioridade. Então, não é muito que nem o Brasil. Se a pessoa realmente não está bem, a pessoa tem o direito de ficar em casa e não está bem, né? Lógico que se é uma ausência com mais dias,
aí um atestado médico, né? O atestado médico não é pedido, solicitado, né, se você faltou um dia, por exemplo. Mas às vezes a pessoa vai ficar mais dias afastada, aí sim ela precisa de um atestado médico, até para não configurar que foi um abandono de emprego, por exemplo. Sim. Né? Mas as pessoas, uma das coisas que eu percebi é que as pessoas têm sim uma prioridade na saúde, né, no bem-estar, em relação ao trabalho. No Brasil, a pessoa tá doente, tá se arrastando e não posso faltar, né? Aqui não é bem assim, não. A pessoa, você não tá bem, fica em casa. Até mesmo, né, a gente viu até que aconteceu na época da pandemia, as pessoas eram mais conscientes nesse sentido, né? Porque às vezes uma pessoa doente, ela vem para o trabalho, ela contamina as outras, e aí acaba sendo pior para todo mundo. Sim. Então existe essa mentalidade de que se você não está bem, não adianta você vir se arrastando aqui, fica em casa, recupera, vem amanhã e tenta compensar ali. Mas lembrando de que, né, o dia que você está em casa é um dia que você não está trabalhando, então não vai se ver. Eneida, mudando um pouquinho de assunto, eu quero comentar contigo algo que eu tenho até comentado com alguns amigos aqui, que agora a gente está tendo alguns momentos difíceis aqui no Brasil, pelo menos quem entende um pouquinho de economia sabe das dificuldades que a gente tem enfrentado aqui no Brasil, mas são ciclos, né, totalmente compreensível até certo ponto. Mas o que eu quero dizer? Tem alguns amigos que falam comigo, tô doido para ir embora do Brasil. Quero ir para o Canadá, quero ir para os Estados Unidos, vou para a Austrália, vou para a Nova Zelândia, que normalmente são os países mais comuns que as pessoas tentam, né, buscar um novo recomeço, uma nova vida através de um intercâmbio, através da própria imigração, para ter uma vida melhor. Só que o que acontece? Muita gente vai para realmente morar, para poder mudar de vida mesmo, e tem algumas pessoas que vão para poder juntar uma grana e poder voltar. Isso é uma coisa que eu acho muito interessante, porque tem algumas pessoas que têm um vínculo muito forte com a família, com a terra e tal, e mesmo assim elas se dispõem aí. Então eu acho super legal, eu admiro muito esse tipo de atitude. Eu estava fazendo umas continhas bobas de cabeça, e levando em consideração o dólar americano, mas talvez você possa me ajudar a fazer uma continha boba aqui de cabeça, tá? Eu fiquei pensando assim, se um casal for para Vancouver, eu acredito que seja uma cidade com um custo de vida muito alto, pelo menos é isso que a gente entende aqui, estando aqui no Brasil, né? É um dos mais altos do Canadá. Mas eu fico pensando assim, tem regiões no Canadá que são mais baratas, né? Atlântico Canadense, algumas cidades de interior, acredito que até no norte de British Columbia aí, Kelowna, como uma cidade mais para o norte, talvez tenha um custo de vida um pouco mais baixo, não sei. Mas vamos supor o seguinte, um casal entrar no modo sobrevivência, tá? Sim. Você acha possível um casal que trabalha bastante, tá? Eu tô falando assim, um casal que trabalha, sei lá, 10, 12 horas por dia, segunda a sexta ou de segunda a sábado, você acha possível para esse casal juntar $1.000 por mês? Sem filho, sem faculdade, sem nada. Modo sobrevivência ativado. Você acha algo assim viável ou você acha algo muito surreal? Já te falo por que dessa pergunta. Surreal não é. Vai depender do nível de inglês e da qualificação profissional dessa pessoa. Tá? Na minha prática, né, eu tenho pessoas que não necessariamente o casal, mas é que a pessoa confortavelmente consegue separar ali mais de $1.000 por mês. Então, assim, para eu falar que não é possível, é possível. Agora, se você perguntar se essa é a realidade da maioria das pessoas, eu vou falar que não. Porque sim, o pessoal ouve muito falar assim, não, o Canadá está precisando de gente, eu vou me embora, vou para o Canadá, que não sei o quê. E aí a primeira pergunta que eu faço é, você fala inglês? Qual o seu nível de inglês? Porque, primeiro, no Canadá fala-se inglês. Tem as províncias, né, de Quebec, onde fala francês. Por quê? Isso vai ser fundamental para você conseguir arrumar uma colocação de trabalho. Lembra que existem canadenses aqui também se formando da faculdade, também buscando emprego. Depois é a sua disposição para você entrar no mercado de trabalho. Você precisa de uma experiência canadense. E essa experiência canadense não necessariamente vai ser o mesmo nível aonde você estava trabalhando no Brasil. Sim. E eu falo por que experiência canadense? O empregador ele quer saber que você consegue se adaptar, de fato, que você consegue se comunicar, de fato. Então tem um período de adaptação. Sim. Passando esse período de adaptação, aí sim você tem a experiência canadense, a fluência na língua, e aí é o próximo passo de entrar na indústria, na
na sua área de conhecimento, especial. Então, vai depender, né? Varia muito de pessoa para pessoas. Tem pessoas que eu tenho amigos que conseguiram trabalho foram recrutados estando no Brasil e vieram para cá, né? Então, vai ser o nível de trabalho da pessoa, a proficiência de língua e aquilo que a pessoa está disponível para poder chegar lá. Mas se a pergunta, resumindo a resposta, é possível? É possível. É possível. Eu estou te perguntando, estou até abrindo aqui no Google para ver. Estou usando o Google, tá, gente? Não estou usando nenhuma ferramenta oficial, não. No Google está dizendo que o dólar canadense hoje está R$ 4,04 aqui, isso dólar comercial, né? Por que eu estou te perguntando isso, Eneida? Porque aqui no Brasil, para um casal, pelo menos aqui na minha cidade, tá? Para você conseguir juntar R$ 3.000 que seja todo mês, investir isso todo mês, é muito difícil. É muito difícil. A pessoa realmente tem que estar numa colocação acima. Eu estou falando que um salário de comércio aqui hoje no Brasil, está em torno de R$ 1.500. Então você imagina, como que vai guardar R$ 3.000 por mês? A pessoa tem que ter uma renda muito elevada, de repente não ter filho, não ter nenhuma doença, ter um padrão de vida muito baixo para talvez conseguir juntar tanto dinheiro assim, né? Levando a quantidade de impostos que a gente tem aqui. Só que no Canadá, eu consegui conversar com outros brasileiros pelo WhatsApp, em grupos também, pessoal que já está lá estudando há 2 anos, 3 anos, 4 anos, e falaram a mesma coisa que você. No período de adaptação, é um período muito difícil, é aquele modo sobrevivência mesmo, mas depois que você se adapta, se coloca no mercado de trabalho, né, mostra boa vontade, que você consegue ali sua primeira promoção, né, quem vai casado principalmente, poxa, são 2 pessoas trabalhando agora, arruma um terceiro, um quarto, quinto emprego, porque para quem não sabe, pelo menos me corrija se eu estiver errado, Neda, esse pessoal que eu conversei do Canadá, ele fala, Hugo, aqui é muito comum a pessoa ter 2, 3 empregos, porque às vezes uma empresa vai te contratar só 5 horas por dia, a outra vai te contratar mais 3 horas por dia, ou 5 horas por dia, e você vai complementando isso tudo. Então eu tive um amigo meu que ele tinha 3 empregos, né, aí no Canadá, que era 2 durante a semana e 1 no final de semana ainda. E ele comentou comigo, poxa, aqui eu consigo juntar $1.500 por mês, né, tendo uma vida legal, melhor do que a que eu tinha no Brasil, assim, simples, mas legal, e eu consigo juntar esse dinheiro. Por que eu estou falando isso tudo? Uma pessoa que vai para o Canadá com esse modo de sobrevivência, lógico, vai preparada, tá, Inês? Eu estou falando ir para o Canadá preparada, conhecendo os programas de imigração, entendendo o processo de validação de diploma ou fazendo um bom planejamento de intercâmbio, seja lá como for. Passa por essa fase. E vamos supor que a pessoa consegue ficar aí 10, 15 anos, junta esse dinheiro e decide voltar para ficar mais perto da família. Se essa pessoa investe bem esse dinheiro, ela consegue voltar com um valor substancial, assim, extremamente significativo, sabe? Porque eu fico pensando, quando no Brasil que uma pessoa, que um casal normal consegue juntar 3, 4 mil reais por mês? Por mais que no Canadá, lógico, uma coisa é a pessoa juntar $1.000 no Canadá, outra coisa é a pessoa juntar 4 mil reais aqui. O que eu tô querendo dizer com tudo isso que eu tô falando é que até para quem vai e para voltar para o Brasil depois, na minha cabeça ainda vale a pena, sabia? Qual é a sua opinião sobre isso? Tem tantos fatores, né? Porque, por exemplo, no meu caso, eu nunca pensei em voltar para o Brasil, Aham. né? Mas eu tenho amigos também, né, dos dois lados. Tem pessoas que têm um plano tal ficar aqui. Eu acho que para sempre é muito tempo para ficar em qualquer lugar, mas eu não cheguei a pensar em voltar para o Brasil. Mas eu tenho amigos que pensam em, então vou me aposentar e vou morar no Brasil. Então, que tem pessoas que moram aqui, trabalham aqui, investem no Brasil. Então, é possível, mas aonde no Brasil você mora? É o estilo, a qualidade de vida. Sim, padrão, aqui né? eu posso ter um dia de trabalho, eu vou encontrar com o cliente, eu vou numa cafeteria, eu levo o meu computador, ponho o meu celular ali do lado, converso com a pessoa, às vezes vou até ali pegar um café e tipo, assim, vamos dizer que pessoas com má intenção, elas também viajam, né? Sim. Então, não estou falando que é para ninguém ser descuidado 100%. Mas eu não tenho uma preocupação que eu vou sair na rua e vou ser necessariamente assaltada por causa de um celular ou porque eu tenho um laptop na bolsa. E aí, quando você começa a ter esse tipo de experiência, aí você começa a pensar assim, eu vou voltar por quê? Então, eu tenho, pelo menos a notícia que eu tenho acompanhado aqui, é que o pessoal aí no Brasil, agora, quando compra carro, tem que ter vidro à prova de balas. Eu falei assim, mas por que hã? Então significa que num dia de verão você nunca vai curtir um carro conversível, você nunca vai abaixar uma capota do carro, você mal pode abrir a janela do carro.
Então, então você vê que nem tudo é só finanças, mas tem coisas que o dinheiro às vezes não pode comprar. Tem pessoas que às vezes levam uma vida mais simples, com menos dinheiro e aproveita mais. Perfeito. Aproveita porque aproveita a natureza, a pessoa consegue viajar, a pessoa consegue ter mínimo o seu celular legal, consegue ter o seu laptop, sem necessariamente precisar ser o CEO, o presidente da empresa. Entendeu? É uma coisa que está. Aí a gente fala assim, né? Tem roubo. Aqui tem roubo quando a pessoa é drogado, mora na rua, ele vai roubar para comprar drogas. Mas Muito fora isso, furto também que eu ouço falar, né? A pessoa rouba uma bicicleta, rouba um celular, um é, som de carro, né? bicicleta, sim. Som de carro não é comum. Eu tenho ouvido falar mais de roubo de carro, que é uma gangue que leva os carros para o exterior. Mas pensa assim, aqui todo mundo tem seguro, é obrigatório, né, tal. Quando você tem carro, você tem que ter seguro. Mas assim, todo mundo tem condição de ter um celular, seja um iPhone, um Samsung, seja lá que todo mundo tem, não é uma coisa assim, olha o telefone, vou roubar aquele, só aquela pessoa. Não, todo mundo, e não é barato? Não necessariamente barato, mas aqui o pessoal, né, inclui no plano e vai mês a mês, aí depois de que venceu o prazo do plano, o celular é seu, aí você troca se quiser. Então, assim, não vai roubar porque a pessoa não tem e quer ter e ela rouba. Geralmente, a pessoa que faz o furto, que faz o roubo, geralmente a pessoa que tem problema com drogas e vai vender ali para comprar drogas. Mas não essa coisa de tipo assim, todo mundo tem, entendeu? Não é uma coisa que você não vai se sentir excluído porque você não tem, porque todo mundo tem. Sim. Você entra em qualquer lugar público, todo mundo tem o seu celular. Né? É engraçado porque quando eu cheguei aqui ainda existia telefone público, né? Hoje em dia não tem telefone público. Né? Mal as pessoas têm número fixo em casa, ninguém tem, porque todo mundo tem o seu celular. Sim. Então não é um artigo assim de roubo. Agora, bicicleta é outro nível, porque especialmente no centro de downtown, o pessoal até anda de bicicleta, mas de novo, tem algumas pessoas por algum motivo elas têm assim o alvo delas é roubar bicicleta. Então dependendo da onde você vai, da região que você vai, por exemplo, o centro, a gente chama o centro da cidade de downtown. Então quando você vai para downtown Vancouver é onde tem a maior concentração de pessoas, é onde geralmente a maioria dos imigrantes que vêm para cá a primeira moradia, geralmente downtown, é a região mais cara para se morar e é a região onde acontece mais coisas, porque tem mais pessoas. Né? Então, essa coisa de vou juntar e vou para morar fora, se a pessoa vem com esse objetivo, é possível. Mas depois de experienciar isso tudo, será? Né? Então, eu vejo poucas pessoas assim nessa situação mesmo, mas não que não seja possível, até porque se você consegue se aposentar se aposentar aqui, a aposentadoria daqui, aí você vive no Brasil, por que não? Mas eu vou te falar que da minha última visita no Brasil foi em 2019. Eu achei tudo extremamente caro. Você tem que ver hoje, depois da pandemia. Extremamente caro. Eu moro numa cidade de interior. Pode falar. Eu lembro que eu fui ver fui no shopping normal, ver uma calça jeans. E quando ele falou o preço da calça jeans, eu falei, o quê? Minha prima falou para mim, não, mas você converte, você, né? Eu falei assim, mas eu não pago esse preço no Canadá, por que eu vou pagar aqui? O cara, não, mas você pode parcelar no cartão. Eu falei, tá aí, uma das coisas que sabota o brasileiro é o brasileiro. Porque aqui, se um item tão básico é tão caro, ninguém compra. A loja fecha. Então, no Brasil, é caro, quanto mais caro, mais a pessoa quer. Então, o comerciante ele sabe que ele vai vender, então faz o que? Parcela e as pessoas ficam endividadas. Aqui, se eu contar para as pessoas aqui que no Brasil as pessoas compram uma calça jeans parcelado, ninguém entende. Não tem, aliás, nem tem parcelado. Aqui as pessoas parcelam casa,
parcela um carro, né? Pode até ter um financiamento de um item mais caro, uma geladeira, assim, mas roupa, sapato, não. Até porque a pessoa trabalha 2 horas, consegue comprar uma calça, trabalha mais 2 horas, compra uma camisa, trabalha uma semana, compra um iPhone. Então é muito Pois é, surreal, né, essa diferença. mas o preço da calça vai ser um preço decente. É lógico, né? A gente tem as marcas de luxo, que Uhum, são marcas de luxo no mundo inteiro, mas você consegue se vestir com um budget bem modesto, comparando com o que é no Brasil. uhum, Quando eu fiquei surpresa vendo que assim, um camelô vai vender uma coisa que é 200, 300 reais, eu falei, mas eu não, tipo, 200, vamos dizer, sem converter. Vamos lembrar que aqui eu ganho em dólar canadense, então eu gasto em dólar canadense. O brasileiro ganha em real, gasta em real. Então o uhum. brasileiro ganha em real, vai pagar 300 reais numa calça jeans. Eu não pago 300 dólares numa calça jeans aqui. Uhum. Existe calça jeans de 300 dólares? Sim, eu não tenho necessidade de pagar 300 dólares numa calça jeans, porque tem muitas opções de calças jeans são boas, mas, né? Então, eu percebo que é uma questão de valores também. Sim. No Brasil, as pessoas gostam muito dessa coisa de marca, É. né? Mas depois que eu cheguei aqui, eu vejo que a gente tem tanta coisa de qualidade no Brasil e as pessoas não dão valor. Porque aqui vem assim, eu falei assim, mas essas blusinhas, essas roupas tudo transparente, o que que é? Ah, não, é porque aqui a gente usa layers. O que que é isso? Por causa do frio, então as pessoas colocam várias peças, né? Porque aí, conforme você entra no lugar, você tira o casaco, mas aí tem outra blusa de baixo. Aí você esquenta um pouquinho, tira outra blusa. Então são várias camadas, né? Aham. Então aí as roupas eu falo assim, mas no Brasil a coisa de algodão tem algodão mesmo, a camisa tem uma certa textura. Aqui é um negócio fininho. Então, sabe, tem umas coisas assim, o Brasil tem coisas de qualidade. Sim. Acontece que as pessoas olham muito para o que tem do lado de fora Uhum, e querem muito imitar o que está lá fora e despreza o que é feito no Brasil. Enquanto o gringo aqui, o negócio é feito no Brasil, opa, eu quero, uhum. né? Porque é de mais qualidade. Então, assim, tem esses detalhes também que influenciam no sucesso da pessoa, de repente, conseguir separar esse valor aí para fazer um investimento mensal ou não, Perfeito. como a pessoa vive. Aqui no canal eu sempre incentivo as pessoas a investirem. E quem tem o Uhum. perfil de investir na Bolsa de Valores eu acho super legal. Eu gosto de falar assim: você é conservador? Ah, sou muito conservador. Então, cogite investir no mercado americano. Agora, se você é extremamente conservador, invista no mercado americano. Por que eu estou falando isso? Porque eu acredito que uma renda em dólar que você tem no longo do tempo pode te proporcionar uma liberdade financeira. Vamos supor, eu invisto aqui no Brasil todo o meu patrimônio aqui alocado no Brasil. O real está cada vez mais desvalorizado e no longo do tempo a gente vê a valorização do dólar frente ao real cada vez maior. Quando você foi Uhum. para o Canadá, o dólar estava o quê? Um real era 1,80, era um dólar, dois Sim. reais. Né? Hoje a Uhum. gente acabou de ver que 4 e pouco, já chegou até a bater mais do que isso, agora controlou um pouquinho. Mas no longo prazo a gente vê essa valorização do dólar. E o dólar, a partir do momento que você cria um patrimônio em dólar, você tem uma liberdade geográfica. Vamos supor, fui para o Canadá, pode ser Estados Unidos também, né? Consegui comprar uma casinha financiada, voltei para o Brasil, deixei ela alugada até ela terminar de pagar as prestações, pronto. Agora eu recebo um aluguel singelo de $1.500. Para um canadense, para um americano, $1.500 não quer dizer tanta coisa. Mas se você converte isso para o brasileiro e ele vem para uma cidade de interior com uma vida relativamente simples, ele está aposentado. Então, fica aqui mais uma vez, né, o meu incentivo para a galera buscar investimentos, estudar, lógico, porque quanto maior o conhecimento que você tem, você diminui os seus riscos, mas cogitar investir fora do Brasil. E aí entra uma pergunta também que eu quero fazer para você. Se você investe aí no Canadá, eu vou deixar você falar um pouquinho do seu trabalho, mas antes disso eu quero saber se você investe e onde você gosta de colocar o seu dinheiro, né? Sim, eu invisto em fundos de investimento. Bacana. E o fundo de investimento que eu uso na minha carteira, ele está basicamente investindo em empresas americanas, ele tem uma exposição global, Uhum. mas mais de 70% do investimento é em empresas americanas. É muito difícil sair do mercado americano, né? Mas
tá de acordo com o meu perfil de investidor, né? Eu achei uma coisa interessante que você falou, quando a pessoa fala que é conservador investe no mercado americano, né? Eu achei interessante você falar isso. Mas o que eu percebo, né, de muitas pessoas que vêm conversar comigo, quando a pessoa fala que ela tem um perfil conservador, então geralmente ela não tem nenhuma ou muito pouca experiência com investimento. Ou já fez alguma coisa que ela não entendia e acabou não dando certo. Sim. Então eu falo que o que molda o perfil da pessoa é a experiência que ela tem com o mercado. Então, sim, a gente pode começar com um investimento mais conservador, mas eu falo para a pessoa, você tem que estar no mercado. Nem que seja um investimento pequeno, porque aí você vai vendo as flutuações do mercado, aí você vai entendendo, associando o que aconteceu, aquele pico, qual que era a notícia, o que estava acontecendo, e aí uma vez que você começa a entender de fato, essa questão do medo, ela vai embora. Porque você para de ficar ouvindo os ruídos, os sensacionalistas, e você fala assim, não, eu já passei por isso, eu vi como que aconteceu antes, então agora aí a pessoa começa a virar um investidor cada vez mais sofisticado. Então, que é parte do que eu faço no meu dia a dia, que é instruir pessoas a dar o primeiro passo, né? Molhar o pé ali na área dos investimentos, porque o conhecimento ele gera confiança e esse é o caminho, é o único caminho. Bacana. E aproveitando a deixa, fala como que funciona um pouco do seu trabalho, como que funciona essa sessão, esse atendimento que você faz com o seu cliente, até onde vai a sua área de atuação e como você pode ajudá-lo, né, da melhor forma possível. Ok. Então, assim, eu sou uma profissional licenciada em seguros de vida e também em investimentos através de segregated funds aqui no Canadá. Eu sou licenciada nas províncias de BC, British Columbia, Sim. Alberta e Ontário, né? Eu sei que há um estilo um pouco diferente do Brasil, Canadá. Então, primeiro ponto, quando eu falo para as pessoas aqui, procura sempre alguém que seja licenciado. Por quê? Por causa da parte que a gente fala de... Aí você vai me ajudar aí no português, de liability, da responsabilidade, né? Porque quando a gente está falando de finanças, é igual falando da área da saúde, né? Você vai cuidar da sua saúde, você quer ir no consultório do médico que é licenciado, ou você quer ir no consultório de uma pessoa que entende de medicina e vai te dar o diagnóstico e vai falar o que você tem. Geralmente a gente procura um médico que é licenciado, Claro. que tem um diploma ali, porque ele tem um código de ética, ele tem uma fiscalização, né? E para poder te ajudar, um conhecimento melhor para poder te ajudar. Não é simplesmente alguém que conseguiu fazer para si, teve sucesso e agora está repetindo a receita para outras pessoas. Então, existe um valor em você utilizar um profissional que seja licenciado, porque tem essa parte de fiscalização, tem o código de ética, né, tem o seguro e tudo mais. A outra parte na verdade, antes de eu entrar para essa área, eu estava buscando conhecimento porque eu queria mudar de vida. Exatamente comigo, foi o mesmo comigo. Eu não entrei para a área porque assim, nossa, o meu sonho é ser consultora de finanças. Não. Na verdade, como eu falei, a minha trajetória aqui, eu vim para cá e eu tinha que encontrar uma maneira de assim, como que eu posso fazer para poder ficar no Canadá de uma forma permanente. E no meu caso foi através do trabalho. Então, arrumei um trabalho e aí eu trabalhei para essa empresa por um tempo. Eu conversei com eles, falei, olha, eu quero ficar, só que eu precisava de uma proposta oficial de trabalho e tudo mais para aplicar para o meu visto. E aí vem aquela coisa, né? Aquele sonho. Sabe quando as pessoas pensam assim, olha, eu tô nesse trabalho, quando eu chegar no cargo de diretor, ou quando eu for isso, aí sim eu vou saber que eu venci, aí eu vou estar com um super salário, e aí tudo vai mudar. Então vamos lá, eu comecei como vendedora, fui assistente de loja, fui assistente gerente da parte da internet, virei gerente de loja, virei gerente geral do business. A gente tinha 5 lojas. E eu percebi que minha vida mudou, mas não mudou tanto assim.
talvez a viagem era um pouquinho melhor. Eu falei, peraí, não, né? A gente não tem essa ilusão. Quando eu chegar no cargo assim, aí consegui. E aí eu falei assim, poxa, como assim nada mudou? Então, eu lembro que antes de sair mesmo do Brasil, eu tinha lido livros que falavam sobre independência financeira. Então, eu sei que é um negócio real, que algumas pessoas conseguem, mas ninguém fala a respeito. Então, eu comecei a ler livros e assistir vídeos no YouTube na vida de pessoas que estão na posição que eu gostaria de estar, e foi aí que, em um mês, acredite se quiser, eu conheci 8 pessoas, todas elas trabalham na área financeira, e uma delas foi o meu primeiro mentor nessa área. E quando eu encontrei com ele, ele falou, vem no meu escritório ver o que a gente faz e como que a gente ajuda as pessoas. E eu aprendi tanto. Mas, Hugo, eu ficava assim, como é que ninguém nunca falou isso para mim? Que diferença teria feito se eu tivesse aprendido todos esses conceitos no dia que eu pisei no Canadá, ou um mês depois, ou um ano depois que foi, mas eu fui aprender isso 15 anos depois, né? Sim. E aí eu entendi que a importância da educação financeira, independente do país, do lugar onde você esteja. Sim. Educação financeira faz toda a diferença. Transforma Então, vidas, né? eu pensei, se eu aprender isso aqui bem legal, eu posso conversar com meus irmãos, quem sabe meus sobrinhos podem crescer já com essas informações, porque aí é uma mudança de comportamento, de visão, né? E assim eu entrei na área. Então, o meu foco é trabalhar educação financeira, porque clientes bem informados tomam melhores decisões. Uhum. Então, a pessoa que ela é bem informada, ela não vem para mim falando assim, eu tenho medo que eu vou perder. Perder o quê? Aliás, essa é uma coisa interessante, que eu tenho que fazer esse parágrafo. Tem gente que fala assim, por que você não investe? Eu tenho medo de perder. Eu falo assim, mas perder o quê? Você já investiu? Não. Tem algum dinheiro investido? Não. Mas eu tenho medo de perder. Mas você vai perder o quê se tu não tem nada? Sim. Não, e a pessoa não entende também, né? Sem querer interromper, tá? Porque uns tempos atrás eu peguei um cliente que tinha 30 mil reais guardado em casa, dentro de casa. E ele falou, eu tenho medo que com esse governo aí, né, não sei o que e tal. Eu falo, pô, meu amigo, pelo amor de Deus, né, bota esse dinheiro num CDB, pelo menos um CDB, né, algum fundo atrelado ao CDI, pra você pelo menos ter uma rentabilidade aí, você vai ganhar uma média anual de 300 reais por mês, meu amigo. E a pessoa, ela perde dinheiro para a inflação e as pessoas não têm essa noção. Que se elas não fazem nada, se elas não colocam dinheiro para trabalhar, elas estão perdendo dinheiro. Automaticamente estão perdendo dinheiro. Uhum. E, assim, tem esse, mas pelo menos esse tinha os 30 mil. Imagina a pessoa que não tem nada. Sim. E ela continua sem ter nada, porque quando você fala, vamos abrir uma conta, você começa a colocar um pouquinho. Mas eu tenho medo de perder. Então, quando que a pessoa vai ter alguma coisa? Uhum. Né? Então, aí a gente vê que até esse medo de perder, ele vem da falta de conhecimento. Sim. Porque, lógico, se você acredita em coisas miraculosas, se você coloca o seu dinheiro sem fazer uma pesquisa, saber se você está lidando com uma empresa idônea ou um profissional idôneo, é claro que você corre esse risco mesmo. Agora, no caso de você faz um investimento apropriado, o perder ou ganhar, ele vai depender se você tá uma estratégia de acordo. Porque, né, tem o dinheiro de emergência, é um fundo de reserva. O dinheiro de investimento é o quê? É médio prazo, longo prazo. Se o planejamento é feito de forma adequada, a chance a preocupação não é perder, a preocupação eu estou tomando os passos, estou tendo a disciplina da forma que necessária para eu chegar no resultado. Uhum. Né? Se tudo é feito de maneira adequada, é uma questão de fazer acompanhamento e de disciplina e tempo. Só isso. Né? Sim. Porque quando o governo americano começou a falar de coisas de taxação e tudo mais, eu tenho uma cliente que ligou desesperada, assim, não, quero tirar todo o meu dinheiro, todo, vai acabar tudo, O mundo está acabando, O mundo está acabando, eu quero tirar todo o meu dinheiro do investimento. Eu falei assim, você vai fazer o quê?
Não, eu estou seguindo esse cara aqui, o cara está falando, vai acabar tudo, o resultado eu vou colocar no Bitcoin. Eu falei, Bitcoin? Nossa. Aí eu fiquei pensando o seguinte, mesmo que tudo bem, tudo vai acabar, ela vai colocar no Bitcoin e vai fazer o que com o Bitcoin depois se acabou tudo? Uhum. Né? Se quebrou tudo, se não tem nada, se vai colocar o dinheiro lá e nunca vai tirar. Sim, eu dou esse conselho, eu faço essa analogia com algumas pessoas aqui no Brasil que falam comigo assim, eu tenho medo de investir, né? Eu falei, não, vai por empresas conservadoras, empresas que estão perenes, que nunca deram prejuízo, começa pelos grandes bancos, por exemplo, bons pagadores de dividendo. Aí falou, não, vai que esse banco quebra. Eu falei, meu amigo, para chegar no nível do Itaú quebrar, do Bradesco quebrar, né? Porque, meu amigo, o Brasil já foi, já deu. Então você tem que estar mais preocupado, você vai ter preocupações muito maiores se acontecer de todos esses bancos quebrarem, né? Então, as pessoas têm Mas que. é por isso que eu invisto em fundos de investimento. Aham. Tá? Porque quando eu estou investindo em fundos de investimento, eu não estou investindo em uma empresa isolada. Você está Porque diversificando. assim, então vamos lá, vamos falar um pouquinho de risco, se você me permitir. Claro. Então, as pessoas dizem assim, não, isso é arriscado. Então, vamos entender o risco. Tá? Então, quando a gente ouve muito falar de estoques, que são ações. Né? O que são ações? São ações é como se fosse um pedacinho de uma empresa que você está comprando. Uhum. Então, você comprou um pedaço de uma empresa, se a empresa cresceu, o valor da empresa aumentou, o valor do seu pedaço aumenta. Uhum. Se a empresa está indo mal, o valor do seu pedaço pode diminuir. E aí, qual que é o maior risco nesse caso? Bom, se a empresa quebrar, já aconteceu, empresas grandes, lojas americanas, se a empresa quebra, você tem um pedaço de algo que não vale nada, você não tem nada. Mas isso porque você comprou estoque diretamente de uma única empresa. Justo? Uhum. Então, aí tem algumas pessoas que falam assim, mas existe um jeito menos arriscado? Bom, tem pessoas que compram o que a gente chama de bonds. No Brasil seria uma tradução parecida com títulos. Sim, isso. Um bond, que é um título, é como se fosse um empréstimo. Uhum. Então, em vez de comprar um pedaço da empresa, é como se você estivesse emprestando dinheiro para aquela empresa. Só que quando você empresta dinheiro para a empresa, ela vai negociar com você um valor de retorno. Então, só para simplificar, vamos falar 5%, tá? Uhum. É só para usar no exemplo. Então, se a empresa está indo bem, você recebe lá os 5%. Se a empresa está indo ruim, você recebe os 5%. Então, você vê que a questão de risco diminui, porque no estoque, nas ações, você podia receber, de repente, 20%. Como podia ser menos 30%, dependendo da performance da empresa. Mas no bonds, né, no título, não, porque é um valor linear. fixo. É mais linear, né? Exato. Mas qual que é o pior risco, a pior coisa que pode acontecer de você ter títulos de uma única empresa? É a mesma coisa, se a empresa quebra. Uhum. Existe uma diferença entre ter ações e ter título. Porque no caso de ações, você é dono de um pedaço da empresa. Então, você é dono de algo que não vale nada, você perde. Uhum. No caso de título, se a empresa quebrar, você é um credor daquela empresa. Uhum. Você emprestou o dinheiro para aquela empresa. Então, empresas grandes, elas têm bens, elas têm equipamentos, elas têm produtos, e tudo aquilo tem um valor de mercado. Então, aquilo vai ser liquidado, que nem a gente vê quando os bens eles ficam presos para ser liquidados. Então, liquidado significa o quê? Transformado em dinheiro. E, geralmente, as primeiras pessoas que são pagas são os credores. Agora, quanto tempo esse processo vai levar? Uhum. Se vai recuperar o valor todo, nós não sabemos. Mas aí você vê que com títulos é menos arriscado do que com ações. Sim. Né? Aí, mas legal. Isso é quando você está investindo em uma empresa de uma forma isolada. Então, o legal que eu entendo que sejam os fundos de investimento é porque o fundo de investimento, imagina que é um profissional de mercado que o trabalho dele é entender quais as empresas que estão indo bem, quais os títulos que vale a pena, quais as ações que vale a pena. E aí ele monta como se fosse eu falo basquete, mas monta como se fosse um conjunto ali, pré-moldado, com títulos de ações de várias empresas, às vezes representando uma indústria. Uhum. Então é assim que eu explico para meus clientes. Então, se aquela basket, aquele conjunto que você comprou... Aquela cesta. É aquela cesta, obrigada. Se aquela cesta que você comprou, dentro dela tem ações e títulos de empresas que representam um mercado de tecnologia.
Você acredita que seja possível que todas as empresas do mercado de tecnologia vão falir no mesmo ano? Não, totalmente improvável. Bom, se isso acontecer, aí dinheiro não vale nada e as pessoas estão trocando banana por maçã, é modo de sobrevivência. Voltou, né? Porque né, é o mercado de uma forma geral. Então, quando a gente está investindo em fundos de investimento, a gente está investindo em cestas e dentro delas tem empresas que têm a diversificação representando indústrias. Então, isso minimiza muito Totalmente. essa preocupação que a pessoa tem com o risco. Porque a função do gerente de portfólio, que é o que está quem está escolhendo as empresas que vão ali dentro, a função dele é assim, essa empresa aqui eu tenho informação que de repente eu, Eneida, ou o próprio cliente, a gente não tem nem. Não é nenhuma questão de ter tempo para procurar, a gente não vai nem ter acesso àquele tipo de informação. Uhum. Porque, por exemplo, tem gerentes de portfólios que eles gerenciam bilhões, 30 bilhões, 50 bilhões, 100 bilhões de dólares ao mesmo tempo. Então, concorda que é o tipo de pessoa que, de repente, ele vai chegar em algumas empresas e ele vai ter um acesso maior à informação, porque ele chega com dinheiro, olha, eu tenho esses bilhões aqui na minha mão, eu estou procurando empresas para investir, eu quero ver os seus livros, eu quero ver as suas informações. Então, eles vão ter informações que, de repente, não chega para o público. Uhum. Então, a gente até tem, porque é por lei, a empresa de capital aberta, a gente tem que ter acesso às informações. O negócio é a gente conseguir interpretar, pegar um relatório de 50, 100 páginas e conseguir traduzir para a gente esse monte de termo técnico, né? E por mais que a gente estude, só fazendo mais uma observação, por mais que a gente estude, eu sou apaixonado por investimento, estudo ações, eu acredito que você também, mas a gente nunca vai saber tanto quanto um gestor que respira isso 24 horas por dia, né? Mas um gestor, ele tem uma equipe de analistas Equipe, exato. fornecendo a informação para ele. Então, ele vai, ele vê com os próprios olhos, recebe a informação e ainda tem uma equipe que vai lá e faz a validação. Uhum. Então, assim, de forma alguma, eu não quero insinuar que não seja legal investir em ações separadamente. Eu acho que é super legal. Se a pessoa tem o entusiasmo e ela tem a dedicação para isso, super apoio. Uhum. Mas a verdade é que a maioria do público não tem. Primeiro tem que começar a investir em algum lugar. Se você não entende nada, aonde que você vai começar? Uhum. Né? Então, por isso que eu acredito que o fundo de investimento seja interessante para boa parte da população, para a maioria, para quem está começando, porque você, né, você vai entender o comportamento do mercado, você vai começar de uma forma mais básica. Na descrição dessa cesta, você vai ver quais são as empresas. E aí, se você consegue acompanhar, aí vai estudando, vai lendo livro, vai experienciando o mercado, assim, olha, agora eu estou pronto, eu quero começar. Então, separa uma parte, né, do orçamento, fala assim, olha, essa parte aqui eu vou me arriscar aqui no stocks, porque agora eu já entendo um pouco mais e eu quero começar uma variação e por aí vai. Então, é uma construção. Mas uma pessoa que não tem nenhum conhecimento, ela vai lá, abre um aplicativo e coloca o dinheiro dela no stocks, pode dar sorte, como pode não funcionar. E aí geram essas pessoas que vêm e falam, eu tenho medo de perder. Sim. Entendeu? Mas o medo de perder, por quê? Porque a falta de experiência, ela copiou alguém que deu certo, mas quando essa pessoa... São tantas coisas a ser levadas em consideração, o momento que a pessoa entrou no mercado, como que é a estratégia dela de investir, quando que ela tem um plano de como ela vai sair, quando que ela vai precisar do dinheiro ou não. Então, tem todas essas coisas assim que tem que ser levado em consideração. Então, vamos dizer que na maioria das vezes eu estou trabalhando com pessoas, alguns que já investem em alguma coisa no Brasil, mas com pessoas que são assim, marinheiros de primeira viagem, vamos dizer assim, que ainda não têm esse conhecimento. Eu falo, então, vamos começar com algo mais básico, que você consegue acompanhar. E aí, conforme a gente se encontra, vai fazendo revisão, e as coisas vão acontecendo no mercado, você vai sentindo e esse medo ele vai diminuindo, se dissipando até você entender que você não precisa ter medo, você precisa ter informação. Perfeito, concordo totalmente com você. Eu acho que é uma ótima porta de entrada, principalmente para quem ainda não tem muito conhecimento, começar a se expor em alguns fundos, né? Aqui no Brasil você consegue
comprar fundos que são atrelados, por exemplo, ao S&P 500, né, que é um Uhum. fundo que contém as 500 maiores empresas dos Estados Unidos ali dentro. Você vai ter Facebook, Google, Amazon, né, Tesla, entre outras, né? Então é uma ótima forma de você se expor ao mercado americano sem descapitalizar muito, sem precisar entender muito. Eu, particularmente, gosto de fazer o stock picking, né? Que é escolher Uhum. ação por ação a dedo. A minha carteira eu divido ela por setor. Então eu tenho setor bancário, setor de telefonia. A minha carteira é previdenciária, né? É com foco no Sim. longuíssimo prazo. Né? Estou falando aqui é 20 anos, 30 anos. Então eu tenho ali setor de fundos imobiliários, saneamento, empresas boas pagadoras de dividendos, né, bancário, como eu disse. Então, mas eu tenho alguns fundos sim, igual, por exemplo, eu fiz alguns estudos sobre urânio uns 2 anos atrás, e falei, poxa, interessante, né? Formas de energia alternativa e tal. Eu falei, poxa, Uhum. vou me expor um pouco a esse mercado aqui. Então, eu comprei um ETF de urânio, uma participação pequena, para eu me expor a esse mercado. Igual, por exemplo, eu não entendo sobre o mercado chinês, não fico lendo análise de empresas chinesas, mas eu Sim. achei interessante. Falei, poxa, é um mercado que mais cresce no mundo. Alguns economistas arriscam a dizer que um dia passará os Estados Unidos como a maior economia do mundo e tal. Falei, poxa, então vou me expor ao mercado chinês. Comprei um ETF que é como se fosse um S&P 500, só que da China, né? Comprei, China. comprei, Aham. esse, comprei esse ETF lá da China. Eu oscila bastante, tá? Sim. Mas é uma participação muito pequena, então não é algo que faz tanta diferença assim no meu portfólio. Mas é uma forma de você se expor ao mercado que você não tem tanto conhecimento, né? Como foi o meu caso. Inclusive, antes de comprar ações nos Estados Unidos, eu comprei acho que foi o IVVB11, que é um fundo que a gente tem aqui, nem tenho mais esse fundo, mas é um fundo que a gente tem aqui da S&P 500, né? Pela Bolsa Brasileira a gente consegue investir nesse fundo. Mas, Eneida, Uhum. a nossa entrevista infelizmente está chegando ao fim, só que eu queria que, antes da Não. gente finalizar, que você falasse um pouquinho para a gente sobre a cultura do seguro e a importância do seguro, porque mesmo você estando no Canadá, sendo seguro obrigatório, por exemplo, na questão do carro e talvez em mais alguma coisa, aqui no Brasil a gente não tem essa cultura do seguro. Uhum. E principalmente depois que eu trabalhei no banco, que eu fui entender os produtos, eu falei, cara, são produtos incríveis sim, só que aquela coisa, o mercado bancário, infelizmente no Brasil, boa parte de profissionais corruptos, né, sem escrúpulos, prostituíram esse produto pela alta cobrança dos bancos também, então sai empurrando aquilo de qualquer jeito para qualquer cliente. Né? Hoje mesmo eu Uhum. encontrei uma cliente que ela tinha 6 seguros na conta dela, até seguro pet, nem pet ela tinha. Uau. Então é muito prostituído esse mercado aqui. Então criou-se esse preconceito. Mas isso não tira a importância do produto. Né? Então eu queria que você falasse um pouquinho da importância do seguro, como que na sua vivência profissional você viu que isso beneficiou ou mesmo está protegendo seus clientes. Uhum. O primeiro momento é alertar as pessoas. Banco, ele é uma instituição com fins lucrativos. Então, não acha que o gerente do banco necessariamente é seu melhor amigo, porque ele é o trabalho dele. Uhum. É uma instituição com fins lucrativos. E é uma instituição que tem um propósito ali. Então, primeiro de tudo, o lugar de você comprar o seguro é com um agente de seguros, que vai te explicar todos os detalhes, que vai te ajudar a entender qual é a sua necessidade. Esse é um assunto muito importante. Inclusive, eu cheguei a fazer eu fui convidada por um dos embaixadores, né, do nosso consulado aqui, para fazer uma palestra para brasileiros, porque as pessoas fazem o plano de morar fora do país, legal, compra seguro viagem, né, que a gente sabe que tem que ter, mas aí quando chega aqui, a pessoa ela não tem cobertura nenhuma e ela não protege o bem maior que ela tem, Uhum. que é a saúde e a vida. E por que isso é tão importante? Então, eu vou falar duas vertentes: a família que vem com filhos e a pessoa que vem solteira, né? Tem Tá. o avulso, né? Então, vamos pensar primeiro na família com filhos, tá? Você vem para um país novo, os dois trabalhando, ralando, modo sobrevivência, crianças na escola, Deus o livre, mas acontece alguma coisa, um dos dois fica doente. Bom, já estava no modo de sobrevivência, então significa que a renda da família caiu. E às vezes nem reserva tem, né, Neida? Não tem a reserva, porque né, tá no modo de sobrevivência. Sim. E aí, então, a pessoa que está doente às vezes precisa de assistência. Uhum. Então, o outro que não está doente também tem que parar de trabalhar para dar assistência para aquele que está doente, às vezes cuidar das crianças. E aí? Então, assim, existem alguns tipos de seguro que poderiam estar dando um auxílio enorme nessa parte. Por exemplo, que é o de doenças graves. Uhum. A pessoa, ela tem o diagnóstico, vou falar bem por cima, se alguém quiser mais detalhes,
fica à vontade de entrar em contato comigo, fazer uma consultoria que não é cobrada, é só para passar informação mesmo. A minha função é educar as pessoas nesse assunto. Então, assim, um seguro de doenças graves, a pessoa, quando ela é diagnosticada com a doença grave, ela sobreviveu a um período de 30 dias ali, ela recebe um montante de dinheiro e o objetivo é que ela vá se tratar e não tenha preocupação financeira. Uhum. Né? A gente, aqui no Brasil, eu acho que tem alguns sites de arrecadação de dinheiro aqui, tem um que é muito comum o pessoal colocar, porque a vida acontece, né? Eu não sei como chegou, se chegou a notícia no Brasil, mas tem algumas coisas que aconteceram por aqui, inclusive com brasileiros, e aí eu vejo o pessoal postando na comunidade, pessoal, a gente precisa ajudar, aconteceu esse acidente aqui, a pessoa não pode trabalhar e agora não tem como comprar comida, não tem como dar. Então, assim, existem, uma coisa de... quando a pessoa está no Brasil, você tem os seus familiares, você tem aquela sensação assim, alguém vai me ajudar. Uhum. Mas você está em outro país, fala outra língua e não tem familiares. E os seus amigos, que são como famílias, eles também têm que sobreviver. Uhum. Então, é uma coisa de quem vai te ajudar. Então, um montante, vamos dizer que a pessoa tem um seguro ali que vai $100 mil, recebeu $100 mil. $100 mil faria diferença. Dá para pagar as contas, dá para a pessoa decidir se vai fazer o tratamento aqui no Brasil, na China, seja lá onde for. Uhum. Dá para garantir que não tem, além de tratar a condição de saúde, ainda tem que lidar com questões financeiras, né? Isso na parte de doenças graves, por exemplo. Mas tem também o seguro de vida, porque às vezes é a vida, ninguém sabe o que pode acontecer. Já aconteceu no caso de uma família, eu acompanhei a trajetória deles no YouTube, estavam viajando, sofreram um acidente de carro, o marido faleceu, a esposa e os filhos foram para o hospital, uma das crianças estava até em estado grave, e sabe o que aconteceu? As contas estavam tudo no nome do marido, elas ficaram bloqueadas. O que ajudou a mãe com os filhos foram as doações feitas, porque ela não tinha nem como ir para o Brasil. O filho dela estava internado em estado grave. Uhum. Né? Se ele tivesse um seguro de vida, o seguro de vida paga diretamente para os beneficiários, teria ajudado essa família no período que ela teve que ficar aqui. Hoje eu sei que eles voltaram para o Brasil, e da última vez que eu acompanhei, que tinha até a notícia sobre isso no YouTube, 6 meses depois deles voltarem para o Brasil, o dinheiro ainda não estava liberado. Nossa. Porque tem todo um processo que, quando uma pessoa falece, né? Então aí tem que fazer é como se fosse a última declaração de imposto de renda, ver se impostos devidos, aí definir quem são herdeiros, para depois o dinheiro ser liberado. E esse processo pode levar de 3 meses a 3 anos ou mais, e além de custar dinheiro. Então, o seguro de vida, ele é um meio de proteger a família, né? Pessoas com muita mentalidade assim, mas esse é um dinheiro que não vai ficar para mim depois que eu morri, tanto faz. Assim, não. Existem seguros de vida que a pessoa consegue utilizar em vida. Inclusive, existem algumas estratégias que a pessoa utiliza como uma ferramenta para gerar mais renda. Mas onde você vai encontrar mais a informação de como eles funcionam seriam realmente com um consultor financeiro, com um agente licenciado de seguros, que aí explica direitinho para aquela família, primeiro, qual é a sua necessidade, depois, qual é o seu objetivo. E aí, vamos ver se ele cabe dentro do seu plano. E tem pessoas que falam assim, não, mas eu não tenho família, eu sou sozinho, para que eu vou querer ter um seguro? Bom, porque, primeiro de tudo, né, aquela coisa, se você ficar doente, o que vai acontecer com você? Tem alguém para te ajudar? Aquela pessoa está preparada para vir ajudar? Então, o seguro, ele vem aquela ajuda financeira. Sim. Que vai te ajudar no momento que onde você não puder. E a gente não tem como prever, essa é a carta da vida, né? É a loteria da vida. Então, existe muita desinformação. As pessoas precisam conhecer melhor e, a partir do conhecimento, identificar aquilo que é adequado para cada família.
E então, por isso que eu falo, lugar de investir, procura um consultor de investimento qualificado, de preferência certificado. Lugar de fazer seguro, procura um agente de seguros licenciado, entendeu? O banco, você vai no banco, você tem a conta corrente, às vezes vai fazer um financiamento de casa, então mas eles tentam a fazer aquela conveniência de deixar todos os produtos num lugar só, mas eu acredito que procurando profissionais especializados pode dar um pouquinho mais de trabalho no começo, mas dá um resultado muito melhor. Sim. É muito interessante isso que você falou, porque não tem como a gente conhecer tudo, não tem como a gente saber de tudo. Eu gosto de estudar de tudo um pouco, mas eu não posso dizer, eu sou especialista em finanças pessoais. Agora, eu não posso dizer que eu sou especialista em investimentos, por exemplo, né? Algumas pessoas até se referem assim, quando eu trabalhei no banco, eu trabalhei como gerente de varejo, né? Que depois do estagiário jovem aprendiz é o primeiro cargo que a gente pega ali. Né? Acima tinha o pessoal de gerente de alto relacionamento, pessoal de empresa e tal. E esse pessoal vinha me procurar para tirar dúvidas sobre investimento. Hugo, tô com um cliente ali com meio milhão para investir, com 1 milhão para investir. O que você acha? O que é interessante aqui? Me mostra aí. Eu falei, caramba, o cara tá com 5 anos de banco, né? Tá num cargo acima do meu e não sabe, mas não por demérito dele, mas porque realmente é difícil ver isso no banco, é difícil ver investimento no banco, um cliente querendo chegar para fazer investimento, a maioria é para resolver problema, né? Ou para fazer abertura de conta, enfim, são coisas mais cotidianas, né? Então é Sim. perfeitamente normal. Então, reforço o que você falou assim, procure um profissional especializado naquela área que você precisa, né? Já cansou de acontecer comigo na consultoria financeira, a pessoa monta a carteira de investimento aí para mim, eu falei, não posso, minha certificação não me permite montar uma carteira para você, eu posso te direcionar, você pode procurar um assessor de investimentos ou fazer assinatura de uma casa de análise, né? Posso até te recomendar algumas, mas eu pegar e montar eu não posso fazer, né? Mas, muito bem. Eneida, quero te agradecer mais uma vez pela sua presença. Olha, você já está mais do que convidada para aparecer aqui de novo, para conversar com a gente. Tem 1000 coisas que eu gostaria de saber. A gente poderia gravar um episódio só sobre vida do imigrante, que eu tenho 1000 curiosidades. Inclusive, já quis trazer aqui várias vezes pessoas que tiveram essa experiência no exterior para poder contar um pouquinho sobre as diferenças, poder falar um pouquinho sobre o país. Eu acho isso muito legal, muito interessante. Vamos fazer. Tem muita coisa interessante aqui, realmente. Eu percebo que, às vezes, tem uma desconexão entre o que a pessoa fantasia, o que ela acha que é o Canadá e a realidade. Sim. É um lugar ótimo para morar. Uau, 18 anos aqui, né? É minha casa, como que eu vou falar qualquer coisa contrária da minha casa? Mas também não é de acordo com o que eu vejo, que algumas pessoas têm uma visão que parece meio que uma fantasia, né? Mas acho que essa conversa, desde o começo, para o seu podcast, é isso, é baseado em o quê? Passar informação para as pessoas. Porque uma vez que você está bem informado, né, uma pessoa bem informada, ela vai conseguir tomar melhores decisões, seja ficar no Brasil, vir conhecer o Canadá, imigrar de uma vez para o Canadá ou qualquer outro lugar do mundo, né? Mas o imigrante que vem para o Canadá, quer falar sobre finanças, pode me procurar, pode ir no meu Instagram, acho que você vai liberar o Eneida FF, né? Pode me procurar no Instagram. E vai ser um prazer, a gente tem uma equipe aqui de pessoas que são licenciadas, que estão prontas para poder dar essa consultoria inicial, né? Uma coisa importante entender que para você investir no Canadá, você tem que ter o Social Insurance Number, que é o equivalente ao CPF, né, no Brasil. Então, tem que ter o número daqui. Então, visitante, se você não mora aqui, infelizmente, eu não tenho como ajudar nesse setor, né? Para investir no Canadá, precisa a pessoa estar morando aqui, pode ser com visto estudante, pode ser com visto de trabalho, ou residente permanente. A gente consegue ajudar, mas o visitante, infelizmente, ainda não. Por enquanto. Porque, né, por enquanto, né? Mas essas coisas, né? A gente tem que levar em consideração que tem impostos e tudo mais, então um visitante, o país não tem como recolher imposto. Então, isso influencia na habilidade da pessoa poder investir ou não. Cada caso é um caso, por isso eu estou sempre aberta a conversar com as pessoas. Né? E podem me procurar. Perfeito, Eneida. Muito obrigado mais uma vez. Adorei conversar com você. Queria muito poder ir te visitar um dia, poder conhecer um pouco de Vancouver também. Já vi muito vídeo de Vancouver,
né, vídeo. Eu sou um cara mais de interior, tá? Eu admito que Sim. só de pensar nesse trânsito de downtown Vancouver aí, eu já fico meio nervoso já. Mas tenho certeza que tem muitos lugares aí mais tranquilos, mais afastados, que a gente pode dar um passeio, tomar um bom café e quem sabe até gravar um podcast aí juntos qualquer dia, né? Então, pro pessoal que tá assistindo aí, tá indo pro Canadá fazer um intercâmbio, pode te procurar, né, Neida? Para poder já preparar a parte de seguro, né? Para poder fazer essa proteção saúde. Seguro dental Seguro de tem viagem também. também. Seguro de Seguro de, viagem, seguro olha, de viagem, que isso é muito importante, né? perfeito. O pessoal que está vindo para cá, ou às vezes a família vem visitar, pode me procurar, eu ajudo com essa parte de seguro de viagem. Uhum. Mesmo se a pessoa seja estudante ou está com visto de trabalho e que fala assim, olha, para começar a investir, o valor você acredita que aqui a pessoa consegue começar a investir com $25? Acredito. Então, É super às vezes acessível, né? as pessoas acham assim, eu tenho que ter não sei quantos mil para poder investir. Não, começa. E as pessoas às vezes desprezam, né? Porque está começando com pouco, mas aquele pouquinho, com o tempo, ele junta. E aí quando a pessoa fala assim, nossa, eu tenho tudo isso, eu falo assim, pois é o seu pouquinho, ele acumulou e rendeu ali. Então, assim, seguro de viagem, seguro de vida, de doenças, essa parte de saúde dentária também. Toda essa parte de seguro pessoal eu lido aqui também. O pessoal que está olhando tem o pessoal que já está aqui, que está olhando em comprar casa, ou compra casa, e tem que ter o seguro da casa também. Eu consigo passar um referral aqui. E então, assim, precisou de informação? Vamos conversar, vamos bater um papo, vamos ao menos se conhecer, formar um networking aqui, né? E assim, e criar uma comunidade onde a gente compartilha conhecimentos. Amo trabalhar nessa área porque é o que me permite conversar com pessoas de diversas outras áreas também. E aí, como você estava falando, você é curioso, você gosta de estudar um pouquinho de tudo um pouco. É como eu aprendo de tudo um pouco. A partir do momento que, né, eu conheço pessoas de outras áreas, a gente bate um papo legal e a gente sempre consegue colaborar um com os outros e assim a gente cresce uma comunidade mais forte. Perfeito, Neida. Mais uma vez, muito obrigado. Vai voltar aqui em breve, sim. Então, você que está indo para o Canadá, está indo fazer seu intercâmbio, está indo já com a residência, né? Quem sabe? Procura aí a Eneida para cuidar de você, da sua família e proteger você e seu patrimônio e sua família da melhor forma possível. Quer saber um pouco mais sobre o Canadá? A gente não falou tanto hoje sobre o Canadá em si, porque não é o foco do programa, né? O foco do programa é falar mais de produtos financeiros, mais de finanças. Mas a minha recomendação para vocês é seguir os irmãos Prezi, que eu sigo já há muitos anos, né? Eles moravam em Vancouver, hoje estão em Calgary. Então, você quer conhecer um pouquinho mais sobre o Canadá, digita aí no YouTube Irmãos Prezi e Eneida Canadá no Instagram também. Vou deixar o link do Instagram dela aqui para vocês poderem conhecer um pouco mais do trabalho dela, tá bom? Para você que ficou até agora aqui, meu muito obrigado. Não se esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo. Que Deus abençoe vocês e lembre-se que sucesso é uma questão de decisão. Então, um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.